Feliz sábado, igreja. Para mim é um motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui compartilhando a mensagem com vocês. Quando o pastor ele viaja, ele costuma deixar os estagiários, né? Mas dessa manhã nós vamos tentar conversar sobre um assunto bastante corriqueiro, mas talvez engessado. Mas é claro que, à luz da Bíblia, nós vamos tentar discutir sobre esses assuntos, vamos conversar um bocadinho, tá? Eu queria pedir só a ajuda do pessoal da mídia. Da última vez, eu preciso do relógio, porque senão vou me perder de novo, né? Eu acabo falando, conto muita história, gosto de contar história. Se deixar, eu vou ficar contando história, tá? Obrigado, Silvestre, essa mensagem musical linda. Já poderíamos ir embora de tão profunda a mensagem, tá? Queridos, me permitam começar a mensagem dessa manhã contando uma história, talvez um pouco engraçada, mas ela tem uma reflexão por trás dela, né? Conta a história de um jovem médico que ele tinha um amigo. E esse amigo dele, ele começou a se envolver com bebida, começou a exagerar e estava já enfrentando problemas com alcoolismo. E esse amigo médico começou a tentar explicar para ele, olha, cara, você está estragando sua saúde. Aí começou a fazer alguns exames para ele, mostrando que a saúde dele estava definhando cada vez mais. Tentou argumentar de todas as maneiras, mas aquele amigo não abria a mão do prazer de usar o álcool abusivamente, não se convencia, até que esse jovem médico resolveu fazer uma demonstração para tentar impactar aquele amigo e se convencer de que ele estava realmente estragando a vida dele. O que é que ele fez? Ele convidou o amigo para o consultório dele, pegou um copo de cachaça, um copo de bebida, encheu até a tampa, pegou uma minhoca e jogou dentro do copo de cachaça. Essa minhoca, obviamente, se debateu ali por alguns segundos e morreu. E aquele médico esperou, né? Imaginou que o amigo veria os malefícios do álcool num organismo vivo e esperava que o amigo se convencesse agora de tratar daquele problema de saúde que ele tinha. Mas, para a surpresa daquele médico, o amigo abriu um sorrisão e concluiu que, nossa, então tá vendo aí por que eu bebo? Porque quem bebe não tem verme. Então, por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, a gente tem alguns conceitos, por mais equivocados que eles sejam, os conceitos, quando eles estão massificados na nossa mente, a gente tem uma dificuldade de analisar eles de uma outra perspectiva. Talvez por mais óbvio que seja, mas são os meus conceitos, eu abro mão de analisar de uma maneira diferente, porque são os meus conceitos. Eu cresci assim, eu fui ensinado assim e vou morrer assim. Mas a gente sabe que a verdade não é essa. O ideal é que a gente sejamos seres em construção e que a gente possa estar aprendendo, estar compreendendo cada vez mais aspectos de vários, seja eles seculares ou aspectos eclesiásticos da Bíblia, a mensagem que Deus tem para a gente. E nós vamos falar hoje, tem um spoiler aqui, né, dos méritos de Cristo, né? Nunca se falou tanto uma palavra de ordem como a meritocracia, como tem se falado hoje, né? Desde sempre, desde pequenos, nós somos habituados a entender que a gente recebe aquilo que a gente merece, né? Talvez com a melhor das intenções, tá, gente? Não estou reprovando ninguém aqui, por favor, eu não tenho filhos ainda, mas quantos aqui que são pais ou que foram filhos e que tiveram incentivo, se você passar de ano, no final do ano você vai ganhar o quê? Uma bicicleta nova. Aí brilha o olho do ano. Nossa, o menino vai estudar que só, né? Ou talvez, sei lá, se você não se comportar, eu vou ter que descontar a sua mesada esse mês. Você não vai merecer receber a sua mesada. Então, isso é corriqueiro, isso é natural. Nós temos essa perspectiva, essa visão meritocrática, né? Recebemos aquilo que a gente merece, tá? Inclusive, o sentimento meritocrático, ele é um sentimento coletivo, inclusive. Eu não sei com quantos essa situação já aconteceu, né? Você já esteve na fila do supermercado, e aí tem vários caixas lá, mas apenas 2 ou 3 estão funcionando, e aí você está naquela fila gigante, demora lá 15 minutos para ser atendido, e aí do nada chega um funcionário novo, abre um caixa do seu lado, e aí fala, next waiting, aí sai o pessoal do fundo da fila e vai, não é possível, você fica indignado, né? Estou aqui já 10 minutos, o cara estava no final da fila, já vai ser atendido, nossa, isso causa uma revolta. Ou só eu? Sim ou não? Estou ficando preocupado, gente, porque eu me revolto com isso. Poxa, aquela pessoa chegou agora, já vai ser atendido, não pode, não é possível. Mas o que é interessante é que nós temos essa relação com o mérito muito forte. E a meritocracia, ela defende, ela é um conceito social bem elaborado, não é uma falácia, não são apenas situações soltas, mas a meritocracia, existe uma corrente de pensamento que defende que cada um
tem aquilo que se esforçou para conquistar. Certo? Então, por exemplo, se você não tem o resultado que você talvez está buscando, é porque você não se esforçou o suficiente, tá, para conquistar aquilo ali. Talvez o exemplo mais prático para a gente entender essa perspectiva, esse conceito meritocrático, está relacionado, por exemplo, nos esportes. Tá? O que é que tem escrito na medalha olímpica? Qual é a frase que tem normalmente? Honra ao mérito. Né? O vencedor, o portador daquela medalha, fez-se pelo mérito de vencer. E é óbvio, todo mundo pensa, não, ali tem uma corrida, e uma competição esportiva, ela precisa ser justa. Então, todos vão largar onde? Na mesma linha, né? Então, quem se treinou mais, quem se preparou melhor, esse sim vai ser o vencedor e vai ser o merecedor de receber o prêmio por mérito. Mas o que era interessante é que alguns analistas, alguns especialistas não acreditam nessa corrente meritocrática. Ela não é tão perfeita quanto parece. Porque nem sempre numa competição, por exemplo, só o esforço ele é medido. Existem outros fatores que podem ser determinantes e influenciar no resultado final. Eu poderia dar o exemplo aqui do nadador americano aposentado Michael Phelps. Vocês já ouviram falar desse nadador? Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o humano, a pessoa que mais conquistou medalhas olímpicas do planeta, de toda a história. E é claro, eu não posso tirar o mérito dele, né? Quem sou eu? Ele deve ter treinado muito, ele deve ter se esforçado muito, ele deve ter tido uma vida regrada, uma alimentação balanceada, ele deve ter se empenhado para, obviamente, ostentar esses prêmios. Mas o que talvez não é bem marcado, bem levado em consideração, é que o Michael Phelps ele tinha uma pequena vantagem, uma pequena grande vantagem, na verdade. Ele era considerado pelos fisiologistas uma anomalia humana. Quase não sabe a palavra. Uma anomalia. O que seria uma anomalia? Para a gente, a palavra anomalia é impactante. Você vê uma pessoa que tem 6 dedos, é uma anomalia, né? Mas existem algumas anomalias, ou seja, coisas que são anormais, que trazem certas vantagens. E no caso do Phelps, por exemplo, ele tinha uma anatomia corporal totalmente distante de um ser humano comum, normal. Ele tinha braços muito longos, pernas muito curtas, um quadril afilado, que não é natural do homem, da altura que ele tinha, e, por incrível que pareça, ele ainda tinha uma rotação do braço totalmente distoante de todos os outros atletas da história da natação. E, então, essa vantagem que o Phelps tinha, somado com o seu esforço, resultou no mérito que ele conquistou. Mas qual que é o mérito que ele tem em ter esses atributos anatômicos? Ele só nasceu com isso. Ele não mereceu. Então, algumas pessoas, algumas correntes não acreditam na meritocracia. O que falar, por exemplo, dos corredores, dos grandes maratonistas, né? Os grandes maratonistas são quase sempre os vencedores, são oriundos do continente africano, normalmente quenianos, egípcios, que mais? Etíope, exato. Então, eles não é só uma questão de treinamento, não é só uma questão de que eles são muito bons, eles se dedicaram, mas já foi provado que existe uma relação genética com isso. A quantidade de hemácias no sangue de um atleta africano é muito maior. Então, ele consegue oxigenar o seu corpo com uma velocidade maior, o tamanho da perna e por aí vai. E a gente vê aspectos que não são apenas do esforço, mas sim algo que aconteceu. Óbvio, partindo agora na perspectiva meritocrática, se ele não se esforçar e ele ainda assim obtiver esses atributos fisiológicos, ele não vai ser o vencedor. Então, dentro da perspectiva meritocrática, a gente traz muito para o nosso dia a dia. Né? Nós vivemos numa sociedade meritocrática, não é à toa que, se você trabalha, você desempenha a sua atividade na sua empresa, no final da semana você recebe o quê? Seu salário? E se você não trabalhar, o que acontece? Aquele day off do Natal foi muito legal ficar livre, assim, mas quando chegou o pagamento, você fica... É muito bom. A gente trabalha, recebe. Não trabalha, não recebe. Isso é meritocracia. Isso é natural, acontece. A gente não está aqui para reprovar uma corrente, um pensamento, mas o que é mais complicado, que a gente precisa, nessa manhã, talvez,
discursar um pouco sobre é quando nós trazemos o conceito de meritocracia, a lógica do mérito, para dentro da igreja, para analisar as coisas do reino. A gente vai analisar nessa manhã uma parábola que ela talvez não seja muito conhecida, não é como a parábola do filho pródigo, que todo mundo já conhece, tem várias mensagens, várias aplicações que a gente pode tirar, lições dessa mensagem, nem da dracma perdida ou da semeadura. Nós vamos comentar hoje sobre uma parábola que ela, talvez se você é nosso visitante ou não tem muita, não está começando a sua jornada cristã, talvez você nunca nem ouviu falar, mas é a parábola chamada Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Essa parábola ela está lá no livro de Mateus, então convido você a abrir a sua Bíblia, porque nós vamos ler juntos, tá? Vamos tentar destrinchar essa parábola e ver o que Cristo queria falar para nós através dessa parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela está no livro de Mateus, no capítulo 20. Então, convido você para fazermos essa leitura, tá? Mateus 20, logo no comecinho, no versículo 1, começa a parábola conhecida como a parábola dos trabalhadores, tá? O que é interessante é que Jesus ele costumava ensinar na época aos seus discípulos e aos seus ouvintes ali, através de parábolas, porque era uma forma muito simples, usando às vezes figura de linguagem, seres inanimados, histórias, para a partir dali a gente concluir, tirar resoluções do que seria a vontade de Deus. Jesus fez muito uso da ferramenta do uso das parábolas, tá? Então, inclusive, há quem acredite que aquele que domina uma determinada informação é aquele que consegue explicar ela da maneira mais simples possível. Então, Cristo se mostrou realmente o controlador de toda a didática, toda a forma de expressar, e ele usou parábolas para ensinar. Então, naquela situação, a parábola diz o seguinte: Jesus estava lá em um dos seus sermões, e aí a parábola diz o seguinte, no verso 1, começando a leitura. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário que era de costume, isto é, uma moeda de prata. Talvez na sua versão esteja escrito aí um denário, né? Um denário e uma moeda de prata eram o mesmo valor monetário, tá? É apenas um ajuste só de nomenclatura, mas uma moeda de prata era equivalente a um denário, tá? Então, essa moeda de prata por dia, continuando o verso 2, né? Ele combinou os salários como de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Quando Jesus começou a contar essa história, ela já tem um pequeno ajuste fora da realidade, fora do contexto social daquela circunstância. Porque era comum, na época, os trabalhadores diaristas, né, aquelas pessoas que não tinham uma propriedade própria para cultivar e produzir, se subster, ter o seu sustento através daquela terra, ou seja, os trabalhadores diaristas, né, eles se reuniam na praça a fim de que os patrões, os administradores passavam lá e encontravam: e aí, você vai trabalhar hoje? Quem nunca fez isso lá no WhatsApp, procurando trampo, né? Então, day off, vou procurar uma coisa aqui, né? E aí, vai trabalhar hoje? Ó, pago 25 a hora, lá na Darling Harbour, tal, beleza? Combinado? E assim acontecia. Eles iam para essa praça e ali ocorriam os contratos temporários, né? Seja para um dia, seja para uma semana. Nesse caso aqui, o contrato foi para um dia e o que o patrão ele combinou foi quanto? Um denário, uma moeda de prata. Então, mas o que já chamou a atenção dessa história é que o patrão, o proprietário da terra, ele não era o responsável por essa função. Ele era normalmente uma pessoa muito poderosa e ele tinha alguém responsável por fazer isso, talvez um RH ali, um cara, um trabalhador, um funcionário dele para fazer esse serviço. Então a parábola já começa mostrando uma realidade, uma perspectiva de um Deus, né? Dá um spoiler aqui, esse patrão está representado a figura de Deus, que ele age de maneira diferente e ele mesmo vai até os trabalhadores. Tá bom? E o que é interessante também, uma outra curiosidade, desculpa estar me atentando muito a esses detalhes, mas porque eu acho pertinente. Uma curiosidade para a época é que a sociedade ela era organizada de maneira a proteger os trabalhadores dessa época, dessa região.
Lá no Oriente, se um camarada ele era diarista, se ele trabalhasse por um dia apenas para uma determinada função, existia uma lei que o proprietário ele era obrigado a pagar aquele serviço no final do dia. Isso porque não era uma questão só de um sindicalista que foi lá e brigou e resolveu. Não. É porque a sociedade entendia que se aquele camarada ele trabalhava todos os dias e recebia só a quantia daquele dia, ele precisava sobreviver daquela quantia. E um denário, uma moeda de prata, ele era suficiente apenas para o sustento de talvez 1 ou 2 dias da sua família. Então, já pensou se ele tivesse que esperar, sei lá, o final do mês para receber aquela diária de um trabalhador, de um patrão, a outra diária de outro trabalhador, de outro patrão que trabalhou, né? Quem já fez essa coleção de invoices para mandar o pagamento, né? É a maior confusão. Então existia essa perspectiva de que o patrão precisava pagar todos os dias, no final do dia, trabalhou, recebeu, está aqui, produziu, merecido, certo? O verso 3, continua a história, diz o seguinte: às 9 horas, saiu outra vez e foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Verso 4. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o quê? O que for justo. Primeira contratação, então a gente tem um valor monetário definido de uma moeda de prata, ou seja, um denário. Já esses segundos trabalhadores, quanto que eles vão receber? Que for justo. Então, esses daqui já foram 9 horas, né? Então já teve umas 3 horinhas aí, né? O dia de trabalho começava às 6 da manhã, quando o sol nascia, e até o pôr do sol, então esses trabalhadores aí já trabalharam um pouco menos. E eles foram, diz o verso 5. E ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Era quase 5 horas da tarde, quando ele, o patrão, voltou à praça e viu que ainda outros homens estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? Responderam eles: é porque ninguém nos contratou. Então, ainda no verso 7, então ele disse: vocês também vão trabalhar na minha plantação. Já não combinou nada, né? Ó, só tem meia hora agora de trabalho, 1 horinha, mas não está fazendo nada, vamos lá então, tá bom? O que é interessante é que nessa história percebe-se que o patrão ele não estava preocupado com um serviço a ser feito. A história não conta detalhes que o patrão tinha talvez uma colheita que poderia se estragar no campo e que precisava ser colhido o mais rápido possível, então ele estava ali desesperado, precisando de alguém, chega para apagar um fogo, para resolver uma coisa urgente. Não. Ele foi lá de novo para ver se tinha alguém que estava precisando e não estava. Então, isso revela que o proprietário ele estava preocupado não com o serviço a ser feito, mas por aqueles trabalhadores que não tinham o quê? O seu sustento do dia. Se ele não trabalhasse, ele não ia receber. E aí como é que ficaria a subsistência daquele cidadão? Né? O verso 8, continua a história, diz o seguinte: no fim do dia, ele disse ao administrador, ou seja, esse patrão ele tinha um administrador, ele poderia, né, ter mandado para contratá-los, enfim, mas ele só para o pagamento agora. O administrador, né, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando o contratado pelos primeiros, pagando pelos primeiros, né? Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, eles receberam quanto? Uma moeda de prata. Então, eles começaram a trabalhar às 5 horas, trabalharam só 1 horinha e, opa, ganhei uma diária inteira. Até aí tudo bem. Então, verso 10, então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Óbvio, né? Faz todo sentido. Nossa, o cara trabalhou 1 hora, já o cara generoso, ó, ganhou uma moeda, 1 hora. Eu estou aqui há 12 horas, vai vir coisa boa. Né? Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. É interessante que essa história, talvez aqueles que estavam ouvindo essa história na ocasião, deviam estar se perguntando: nossa, mas que absurdo, cara, esse patrão é injusto. O cara realmente trabalhou 1 hora, ganhou uma moeda, o outro trabalhou 12 horas, pegou o sol do meio-dia, pegou talvez aquele calor, não levou água, não sei, e vai ganhar uma moeda também. Não está errado isso aí, não é possível. Eu fico imaginando que aqueles ouvintes, eles, por não conhecer o final da história, deviam estar pensando: não é possível, onde será que Cristo quer chegar com essa história, né? Então, o verso 11 diz o seguinte: pegaram
o dinheiro, aqueles que foram contratados primeiros, e começaram a resmungar com o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Eu fico pensando, o argumento é forte, né, gente? Condiz com a realidade dos fatos, sim ou não? Eu fiquei pensando, se fosse comigo, complicado. Eu confesso que isso já aconteceu comigo, e eu não tinha percebido. Só quando eu estava escrevendo aqui para a minha cerveja, aconteceu uma coisa muito parecida. No primeiro mês que eu cheguei aqui na Austrália, eu estava num trampo, estava num trabalho lá de leba, e a gente estava cavando a fundação de uma piscina. Então, vocês imaginam o tamanho do buraco que era, né? Então, era todo dia, o dia inteiro, cavando e levando material. E aqui era muito cansativo. Só que na equipe de trabalho, de trabalhadores, tinha um australiano. E eu lembro que esse australiano, ele era meio devagar. Nossa, mas os brasileiros ficavam olhando, esse cara toda hora ele encosta ali, toda hora ele para tomar água, toda hora ele está... Esse cara está me enrolando. E eu não sei como, confesso que eu não lembro desse detalhe, mas eu lembro que alguém descobriu que esse australiano ele não ganhava $25 a hora, ele ganhava $40 a hora. Nossa, todo mundo ficou revoltado. Disse, nossa, mano, mas só por quê? Porque ele é australiano, porque eu estou carregando aqui mais areia do que ele. Não faz sentido. E eu lembro que a revolta era, ninguém queria ser amigo do cara, ninguém queria conversar com o cara, só pelo fato de que ele estava recebendo mais. E eu fiquei pensando, nossa, mas como é natural esse sentimento nosso, né? Não está tão longe da gente. E realmente, eu não lembrava desse detalhe dessa história, não? Mas quando eu li a mensagem, li essa passagem e tentei trabalhar a questão do mérito, eu lembrei que eu também fiz esse pré-julgamento. Então, eu não sou diferente desses que estavam aqui, não, tá? O verso 13 continua a história dizendo o seguinte: os trabalhadores reclamaram, resmungaram ali, mas o patrão não ficou, né, calado, ele teve a sua resposta. Né? O verso 13 diz o seguinte: aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Essa foi uma pergunta. Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a vocês. Por acaso não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou estar com inveja somente porque fui bom para eles? Uma resposta dura, né? Uma pergunta retórica, não precisava de resposta, não te contratei por uma moeda. Quanto que você recebeu? Uma moeda. E quanto que você aceitou? Uma moeda. E eu te paguei quanto? Uma moeda. Então, acaba ali por terra os argumentos, mas o sentimento de justiça nosso, que é inerente do ser humano, talvez não seja suficiente. Às vezes, continua achando ele injusto, na perspectiva de quem recebeu uma moeda e trabalhou o seu dia inteiro, né? Agora vem um grande conceito, talvez a mensagem central da mensagem de hoje, e que eu gostaria que ficasse bem marcado na mente de cada um aqui, é que Deus, Ele não nos olha a partir dos nossos méritos, o que eu mereço, mas a partir da sua misericórdia em direção às nossas necessidades. Então, muitas das vezes, quando a gente está na situação de, entre aspas, injustiçado, isso incomoda, mas receber a bênção também é muito bom. É um outro lado, outra perspectiva. E Deus, ele não está... Essa é a verdadeira essência que Cristo estava tentando explicar para aqueles cidadãos da época, né? Pautar a humanidade, de fato, revelada em Cristo ali, de que a gente precisa ser o quê? Misericórdia. Mas a gente, muitas das vezes, não é assim. O tempo inteiro a gente fica perguntando, o que você merece? O que será que ele merece? O que é que ele merece? Mas a pergunta verdadeira deveria ser, o que será que ele precisa? Percebe a lógica diferente? A lógica do reino, a lógica da graça, a lógica da misericórdia é diferente da lógica do mérito. Nós estamos habituados a avaliar várias situações ao nosso redor. Quantas das vezes a gente não passou, talvez, por um pedinte na rua, alguém que está em uma situação deplorável, e fica pensando, o que será que ele fez para estar ali naquela situação? Quem mandou se envolver com droga? Também está desempregado aí, não estudou, né? Tá aí, não estudou, enfim. Muitas das vezes nós temos esse olhar meritocrático, essa lógica para diversas situações, mas o olhar de Deus ele não está sob o conceito meritocrático humano.
Ah, Deus ele não avalia os nossos méritos. O olhar de Deus ele consegue enxergar de fato o nosso valor, o valor que nós temos, mesmo sem merecer. E isso não é só uma questão de necessidade, talvez financeira. Talvez é muito fácil a gente explanar, explicar aqui, dar exemplos de situações financeiras, mas muitas das vezes existem muitos necessitados dentro da nossa própria casa. Nem sempre é o que o meu filho merece, mas o que ele precisa. Atenção, carinho, amor. Você diz, não, ele aprontou muito, aí agora eu vou tratar ele diferente. Talvez essa não seja a melhor solução. A Bíblia traz vários exemplos de que o conceito da graça, ou seja, né, a lógica da graça, tipo, receber aquilo que não se merece, tem um impacto talvez até maior do conceito do mérito. O próprio Cristo, Filipenses fala que, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão do mérito de ser Deus para se tornar homem, viver como homem, sofrer como homem, sentir todas as sensações e dificuldades como homem, para poder alcançar a mim e a você. Olha o exemplo de Pedro, por exemplo. Pedro, a gente sabe que negou o Cristo quantas vezes? 3 vezes. E aí, às vezes, a gente vê alguns sermões falando sobre Pedro, e aí ele negou a Cristo e se arrependeu e tal. Mas vamos olhar talvez outra perspectiva, né? Jesus ressuscitou, teve aquele primeiro encontro, e aí eu fico imaginando Pedro meio amarelo de canto, assim, tipo, caramba. Falei para todo mundo aqui que se fosse necessário eu morreria no lugar dele, e a primeira oportunidade foi que eu fiz. Eu neguei. Talvez Pedro estivesse se sentindo o último dos discípulos ali, né? O imerecido. Mas no encontro de Pedro com Cristo, o que aconteceu? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, talvez meio tímido, né? Claro que eu te amo. Pedro, eu vou perguntar de novo, tu me amas, Pedro? E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Cristo pergunta, Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando a cabeça de Pedro, falando, caramba, ele está perguntando 3 vezes, equivalente às 3 vezes que eu neguei, porque eu mereço, e agora vai vir o quê? O castigo, né? Mas a resposta de Cristo é, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá a Pedro a maior responsabilidade com as ovelhas. E aí eu fico imaginando Pedro pensando, nossa, mas eu fui o que neguei, eu que fui claramente externei a negativa de Cristo e agora ele está me dando um mérito que algo que não mereço. Talvez ele olhou para o lado João, lá, o discípulo amado, considerado o discípulo amado, esteve ao pé da cruz, o único discípulo que não fugiu, que não foi, assistiu toda a cena da crucificação, enfrentou de frente, encarou face to face todas as dificuldades. Talvez João fosse mais merecedor do título e da função de apacentar as ovelhas, mas Cristo, mais uma vez, dá uma lição de que não é o mérito que é levado em consideração no reino de Deus. Precisamos olhar mais para as pessoas, não pelo mérito que elas têm, mas do que elas de fato precisam. A nossa lógica, ela muitas das vezes se torna desumana. Eu sei que diariamente a gente tem alimentado a lógica do mérito, todo mundo trabalha, todo mundo recebe o salário referente ao seu trabalho, todo mundo faz provas, e que se você não tiver um desempenho, se não tiver uma dedicação, um desempenho excelente, normalmente ele não vem, tá? Mas o grande desafio é sairmos nessa manhã tentando exercitar a visão da lógica da graça. Talvez olhar para outras pessoas e não avaliar somente o que de fato elas mereceram para estar naquela situação, mas de fato o que elas precisam. E existe também uma outra perspectiva, porque muitas das vezes nós mesmos somos reféns do próprio conceito, da própria lógica meritocrática. Eu, particularmente, já me senti inúmeras vezes não merecedor das bênçãos de Deus. A gente se sente tentado a achar que Deus só vai me abençoar se eu for alguém bondoso, se eu fizer tudo certinho. Mas o que a gente sabe, que a palavra fala é o quê? Todos pecaram e por conta disso nós fomos separados de quê? Da glória de Deus. Então nós todos estamos necessitados de sermos alcançados pela misericórdia de Deus. Talvez se você estiver
se sentindo culpado, ou Deus talvez não esteja olhando para você como deveria por algo que você fez, tire isso da sua cabeça. Me permita contar uma história, essa não é uma história real, ela não aconteceu, mas assim como Jesus fez uso de parábolas, vamos fazer uma parábola aqui dos tempos modernos. Conta uma história que lá no faroeste, né, americano, uma pequena comunidade, um jovem, ele cometeu um crime bárbaro e ele foi preso, condenado e sentenciado à pena máxima, que para aquela época era pena de morte, pena por enforcamento em praça pública. E aí aquele jovem foi preso e era tudo muito rápido, as leis eram muito duras, mas por sorte daquele jovem, naquela ocasião estava ocorrendo algumas festividades e o governador estava passando com a sua comitiva, e era de costume daquele lugarejo, daquela província, que o governador ele emitia perdões, ele dava liberdade para alguns presos. E aí, rapidamente, como aquele jovem, apesar de ter cometido um crime, ele era bem quisto na sua comunidade, e aí algumas pessoas interviram por ele. Olha, governador, a gente tem o nosso amigo que está preso, ele cometeu uma falha. E aí o governador se compadeceu da história daquele jovem e resolveu dar liberdade para ele. No entanto, ele teve um insight e ele gostaria de conhecer o jovem pessoalmente. E aí, para isso, ele se vestiu de pastor. Não que eu esteja me vestido de pastor, né? Ele se vestiu de pastor, se fantasiou ali, se trajou de pastor, pegou a sua carta de perdão, a sua euforia, colocou dentro de uma Bíblia e foi até a delegacia onde aquele jovem estava esperando a sua sentença. Chegando lá, aquele jovem, ele simplesmente estava revoltado, se achando um pouco injustiçado, que a pena tinha sido dura demais, não queria receber ninguém, cuspiu nas pessoas e começou a chacotar todo mundo. E aí o pastor, entre aspas, que na verdade era o governador, chegou com a Bíblia lá e falou: olha, jovem, eu tenho algo muito especial para você aqui. A gente pode ter uma palavrinha? E ele não quis saber, e rejeitou, e mandou ele embora, e não queria saber. E o governador desistiu de dar a carta de euforia para aquele jovem, simplesmente foi embora. Minutos depois, o carcereiro chegou para o jovem e falou assim: cara, você não faz ideia da bobagem que você acabou de fazer. Aquele pastor, na verdade, não era um pastor, ele era o quê? O governador. E sabe o que era que ele vinha trazer para você? A sua salvação. Veio trazer aqui a sua liberação e você não ia ser mais condenado. Era o perdão para você. No dia seguinte, na hora da sua execução, como de costume, foi dada a oportunidade para aquele jovem dar as suas últimas palavras perante a comunidade que iria assistir a sua execução. E ele disse o seguinte: eu vou morrer, mas eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu deixei de aceitar. O olhar do reino não pode ser um olhar do mérito. Tire do seu coração esse peso de achar que nós somos merecedores de algo. De acordo com a palavra, sabe quem merece alguma coisa? Ninguém. Como falei, todos nós somos pecadores, carecemos da graça e da glória de Deus. Todos pecamos e fomos destituídos dessa glória. Mas o preço, a boa nova é que o preço ele já foi pago na cruz. Apenas cabe a nós receber essa graça que está fundamentada nos méritos de Cristo. Que Deus nos abençoe.